O silêncio tomou conta do salão no instante em que a risada do meu pai ecoou pela mesa. Sua voz era alta o suficiente para que os outros clientes do restaurante de brunch se virassem e nos olhassem. Mas ele não se importava. Nunca se importou. Seu trabalho é inútil. Ele rosnou apontando o garfo para mim como se eu fosse uma piada. Desista logo e ajude sua irmã em vez disso. Pelo menos ela está fazendo algo com a vida dela. Antes de começarmos, deixem um comentário e nos digam de onde vocês são e de qual cidade estão assistindo aos nossos vídeos. E depois de assistir ao vídeo completo, não se esqueçam de nos dizer o que fariam nessa situação. Sejam honestos. Digam-me nos comentários abaixo. Nós lemos todos os comentários. Vamos começar. Todos riram. Minha mãe, minha irmã Lauren, até o marido dela. Suas risadinhas eram agudas, cortando-me a cada segundo que se arrastava. Lauren recostou-se na cadeira, sorrindo, erguendo seu copo de suco de laranja como se tivesse acabado de ganhar algo. Papai tem razão, disse ela, sua voz melosa com falsa piedade. Você deveria parar de fingir que tem uma carreira e vir trabalhar sob minhas ordens. Pelo menos seria útil para variar. O marido dela acrescentou: Caramba, como que você ganha? Fico surpreso que você sequer tenha conseguido pagar a gasolina para vir até aqui. Provavelmente nem o suficiente para cobrir sua parte deste brunch, né? A mesa explodiu novamente. Risadas cruéis ricocheteavam entre as paredes que, de repente, pareciam apertadas demais. Minhas mãos estavam tão apertadas em volta da minha caneca de café que pensei que ela fosse rachar. Meu rosto estava em chamas, mas forcei-me a manter a expressão neutra. Eles esperavam que eu explodisse, chorasse, saísse batendo a porta, porque era o que eu costumava fazer. Era o que eles esperavam. Em vez disso, coloquei o garfo gentilmente, recostei-me na cadeira e olhei para meu pai. Continuem rindo, sussurrei. Por um momento, o silêncio pairou sobre a mesa. Eu podia sentir os olhares deles em mim, tentando decifrar se eu finalmente havia surtado. Mas então, como se nada tivesse acontecido, as risadas recomeçaram, mais altas desta vez. Eu não discuti, não me defendi, apenas fiquei ali, deixando que acreditassem que haviam me esmagado. Mas por dentro, algo se encaixou. Uma estranha calma fria se espalhou por mim, como aço travando em minha espinha. Quando o brunch terminou, saí para a luz do sol com a cabeça erguida. Meu peito estava pesado de humilhação, mas por baixo havia algo mais afiado, mais forte. Eles achavam que eu era fraca, eles achavam que eu era inútil. Amanhã, eles aprenderiam o quão errados estavam. Na manhã seguinte, entrei no escritório de imóveis com os ombros retos e o coração firme. Eu não estava nervosa, não estava me questionando. Eu estava trabalhando para este momento há anos, juntando cada centavo silenciosamente enquanto minha família zombava de mim por não ser bem-sucedida o suficiente. Senhorita Emily, disse a corretora deslizando uma pasta pela mesa com um sorriso radiante. Está feito. O apartamento é oficialmente seu. Aqui estão as chaves. Olhei para elas, brilhantes, prateadas, reluzindo como a liberdade na luz da manhã. Meus dedos se curvaram em torno delas. E pela primeira vez em anos, senti que não estava apenas sobrevivendo. Estava vencendo. Ao meio-dia, eu estava em meu próprio lugar. Meu apartamento, 12º andar, pisos de madeira que brilhavam sob a luz do sol que entrava pelas enormes janelas. Uma varanda com vista para o horizonte da cidade. Uma cozinha com um leve cheiro de tinta fresca e novos começos. Caminhei de um cômodo para outro, meus saltos clicando no chão, meu peito apertado de um jeito que quase me fez chorar. Mas não chorei, apenas sussurrei para mim mesma. Eles verão amanhã, eles verão. Porque a verdade é esta, minha família sempre riu de mim por não ser o suficiente. Eles nunca souberam das noites que passei trabalhando duro,
da forma como eu pulei férias, jantares, até aniversários para economizar dinheiro, os sacrifícios que fiz enquanto eles zombavam de mim. Eles nunca perguntaram e eu nunca contei a eles, mas agora eu tinha algo real, algo inegável. Naquela noite, meu telefone vibrou com uma mensagem no grupo da família. Jantar em nossa casa amanhã 19h estejam na hora. Não, por favor, não. Gostaria de vir? Apenas mais uma exigência. Mais um lembrete de que em suas mentes eu ainda estava abaixo deles. Não respondi. Mas em minha cabeça pensei, perfeito. Na noite seguinte, entrei na casa deles como havia feito 1000 vezes antes. Exceto que desta vez, eu não carregava vergonha nos ombros. Eu não estava me diminuindo para caber em seu mundinho perfeito. Lauren já estava no meio de se gabar de algum novo negócio. Minha mãe se agarrava-se a cada palavra como se fosse evangelho. Meu pai recostou-se em sua cadeira com sua taça de vinho, sorrindo orgulhosamente para sua filha de ouro. Quando entrei, Lauren sorriu. Bem, vejam quem decidiu se juntar a nós. Como está seu pequeno emprego? Ela arrastou a palavra como se fosse algo nojento que ela não queria na boca. Não respondi, apenas me sentei, calma e firme. A noite continuou como de costume. Lauren falava sobre si mesma, minha mãe se gabava, meu pai ria e concordava. Eu não disse uma palavra. Não até meu pai se virar para mim no meio do jantar. Então, Emily, disse ele, inclinando a taça para mim, ainda desperdiçando seu tempo naquele emprego? Ou você finalmente pensou em ajudar sua irmã? Você seria realmente útil para variar. A mesa riu, mas desta vez eu não engoli, não me encolhi. Inclinei-me para a frente, juntei as mãos sobre a mesa e sorri. Um sorriso tão calmo que os fez parar por um segundo. Não, pai, disse eu com a voz firme. Na verdade, eu estava ocupada ontem. Lauren sorriu. Ocupada fazendo o quê? Copiando papéis, arquivando formulários. Deixei o silêncio pairar por mais um momento antes de dizer: comprando um apartamento. As palavras atingiram a mesa como uma pedra atirada em vidro. Estilhaços de silêncio se espalharam por toda parte. Minha mãe piscou. Um apartamento? Lauren bufou, acenando com a mão. O quê? Tipo um estúdio minúsculo sem janelas. Não exagere. Peguei minha bolsa, tirei a pasta e deslizei-a pela mesa. O cabeçalho em relevo dourado brilhava sob o duno ilustre. Não um estúdio, 2 quartos no centro, 12º andar. Lauren pegou-lhe os papéis, seus olhos percorrendo-os, seu rosto perdendo a cor ao ver os números, as assinaturas, a realidade. Isso não é possível. Como você pôde pagar por isso? Recostei-me na cadeira, minha voz afiada como uma navalha. Enquanto vocês riam de mim, eu estava trabalhando. Enquanto vocês zombavam do meu salário, eu estava economizando. E enquanto vocês me descartavam, eu estava construindo. Eu não preciso da sua má aprovação. Eu não preciso da sua validação. Eu não preciso mais de nada de vocês. O rosto do meu pai ficou vermelho, a mão tremendo em sua taça de vinho. Você acha que isso te torna melhor do que nós? Melhor do que sua irmã? Inclinei a cabeça, sorrindo de uma forma que eu sabia que o incomodava. Não é sobre ser melhor, é apenas sobre ser livre, e talvez isso seja o que mais te assusta. Minha mãe mexeu no guardanapo, a voz trêmula. Emily, não fale assim, somos família. Família? Ri baixo e amargamente. Família não humilha sua filha em público. Família não tira a dignidade de alguém só para se sentir maior. Vocês não têm o direito de me reivindicar como família, agora que veem que não sou a falha que vocês pintaram. O salão estava pesado de silêncio. Ninguém sabia o que dizer. Lauren sentou-se congelada, o marido pálido e quieto. O orgulho do meu pai rachou como vidro sob um peso que ele não conseguia carregar. Levantei-me, alisando meu blazer calma e inabalável.
O jantar foi adorável, mas agora tenho minha própria casa para voltar. E assim, saí, não olhei para trás. Ao sair para o ar fresco da noite, as chaves em minha mão pareciam mais pesadas que ouro. Atrás de mim, eu ainda podia ouvir o eco fraco do silêncio. O silêncio de pessoas que finalmente perceberam que a garota que eles zombaram, a filha que eles riram, a irmã que eles tentaram esmagar, havia se elevado acima deles. E eles odiaram isso. Mas eu amei. Pela primeira vez em minha vida, eu não estava carregando a vergonha deles. Eu estava carregando meu próprio poder. E eu não ia deixá-lo ir. Na manhã seguinte, joguei a verdade sobre eles. Acordei em meu novo apartamento com o som do silêncio. A luz do sol entrava pelas janelas, refletindo nos pisos de madeira. E pela primeira vez em anos, não senti que precisava sair correndo pela porta para provar algo. Não me senti pequena. Preparei café, apoiei-me no balcão e observei a cidade ganhar vida da minha varanda. Carros buzinando, pessoas correndo lá embaixo, todos estranhos, mas de alguma forma mais livres que minha própria família, porque estranhos nunca tentaram me esmagar como eles fizeram. Meu telefone vibrou. Uma mensagem no grupo da família. Mãe, Emily, podemos conversar? É importante. Fiquei olhando para ela por um tempo, tomando meu café, sorrindo para mim mesma. Importante. Engraçado como as coisas de repente se tornaram importantes quando não eram mais eles que detinham todas as cartas. Não respondi. 10 minutos depois, outra mensagem. Lauren, oi, mana. Talvez pudéssemos nos encontrar. Eu poderia te ajudar a gerenciar o apartamento. É muita coisa para lidar sozinha. Me ajudar. A mesma irmã que riu na minha cara há menos de 2 dias queria ajudar. Deixei a mensagem sem resposta também. Ao meio-dia, houve uma batida na minha porta. Não foi gentil. Foi aguda, desesperada. Abri para encontrar minha mãe parada ali com um sorriso forçado no rosto. Emily, disse ela. O tom doce, ensaiado. Posso entrar? Eu a deixaria entrar, principalmente porque queria ver até onde ela iria. Ela entrou e congelou. Seus olhos percorreram o apartamento como se estivesse procurando por provas de que era falso. Os tetos altos, a varanda, a tinta fresca, cada detalhe parecia esfaqueá-la. É lindo? Ela finalmente sussurrou. Você parece surpresa, disse eu, com a voz fria, cruzando os braços. Ela se virou, o sorriso frágil. Bem, você nunca nos disse que estava economizando para algo assim. Você nunca pediu ajuda, porque eu sabia qual seria a resposta. O rosto dela vacilou, mas ela continuou. Seu pai, ele não quis dizer o que disse no brunch, ele estava apenas brincando. Eu realmente ri daquilo. Um som agudo e amargo. Não, mãe. Ele quis dizer cada palavra. Todos vocês quiseram, e não se preocupem em adoçar a pílula agora. Ela estremeceu, depois tentou novamente, juntando as mãos como se estivesse rezando. Emily, escute, comemos erros, claro, mas somos família. E família deve ficar unida. Talvez pudéssemos jantar aqui como um novo começo, todos juntos em seu novo lugar. Suas palavras me machucaram porque estavam carregadas de hipocrisia. Uma semana atrás, a ideia de eu dar um jantar seria motivo de piada. Agora, de repente, ela queria se reconectar. Inclinei a cabeça. Vocês querem usar meu apartamento como um troféu para exibir e fingir que me apoiaram o tempo todo. Não vou deixar vocês mancharem essas paredes com suas mentiras. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Por um segundo, quase acreditei que sua tristeza era real, mas então me lembrei de todas as vezes que ela ficou em silêncio enquanto meu pai zombava de mim. Todas as vezes que ela elogiava Lauren na mesma frase em que me diminuía. Saia, disse eu calmamente. Seus lábios tremeram, mas ela não discutiu. Ela saiu e a porta se fechou atrás dela. Fiquei no silêncio, o peito arfando. Uma parte de mim queria desmoronar, mas outra parte, a parte que eles construíram com anos de crueldade, era mais forte.
Naquela noite, outra batida veio. Desta vez, Lauren, vestida impecavelmente como sempre, seus saltos ecoando no chão enquanto ela entrava sem esperar permissão. Uau! Ela murmurou olhando ao redor. Você realmente fez isso? Acho que não estava mentindo. Levantei uma sobrancelha. O que você quer? Ela se virou para mim, o sorriso tenso. Olha, Emily, tivemos nossas diferenças, mas isso poderia ser uma ótima oportunidade para nós. Seu apartamento fica em uma localização privilegiada. Se trabalharmos juntas, seu lugar, minhas conexões de negócios, podemos construir algo incrível, imagine. Irmãs Walker imparáveis. A audácia quase me fez rir. Na semana passada, você me disse para largar meu emprego e me tornar sua assistente. Disse eu, a voz afiada. E agora, de repente, sou sua igual. Não, Lauren, você não quer uma parceira. Você quer controle. O sorriso dela rachou e sua voz se tornou afiada. Não seja tão dramática. Esta é uma chance para você finalmente ser alguém. Não jogue fora. Aproximei-me, meus olhos frios. Você passou anos me tratando como lixo e agora quer que eu salve seu orgulho. Você acha que eu construí isso apenas para entregá-lo a você? Não, obrigada, nem pensar. O rosto dela se contorceu. Você acha que um apartamento te faz melhor do que eu? Eu administro uma empresa. Tenho influência, dinheiro, poder. Poder construído sobre arrogância. Interrompi. E se você tivesse poder real, não estaria aqui implorando a minha porta. A mandíbula dela se apertou. Pela primeira vez, ela não teve uma resposta. Ela apenas sibilou. Você vai se arrepender disso. E saiu batendo a porta. No terceiro dia, eu deveria ter esperado. Mas quando abri a porta para encontrar meu pai ali, ainda senti meu estômago se contorcer. Emily, disse ele, o tom rude. Precisamos conversar. Eu o deixei entrar, embora meu peito ardesse a cada passo que ele dava em meu chão. Ele olhou ao redor, seu orgulho colidindo com a realidade de que aquele não era o espaço dele. Era meu. Eu fui duro com você, admitiu ele, a voz tensa. Mas estava tentando te fortalecer. O mundo não é gentil. Eu não queria que você fosse fraca. Ri, curto e amargo. Não, pai. Você queria que eu fosse obediente, pequena, mais fácil de descartar. A mandíbula dele se cerrou. Você me provou que estou errado, tudo bem, mas família deveria ficar unida. Você tem este lugar agora. Deveria nos deixar usá-lo, dar jantares, reuniões, torná-lo nosso. A raiva no meu peito quase me sufocou. Nosso. Aproximei-me, minha voz afiada como uma navalha. Você zombou de mim, me diminuiu, riu de mim como se eu fosse inútil. E agora, você quer reivindicar o que eu construí? Não, isso não é seu. Nunca será. O rosto dele se contorceu, seu orgulho desmoronando enquanto ele sussurrava. Precisamos de você, Emily. Fiquei paralisada. Essas palavras dele pareciam uma confissão que ele nunca quis fazer. Mas não era sobre amor. Era sobre controle. Ele não precisava de mim. Ele precisava do que eu construí. Encontrei seus olhos, firme, inabalável. Você não precisa de mim. Você precisa do que eu construí e você não pode ter. O rosto dele se contorceu de raiva, mas ele não tinha mais nada a dizer. Ele saiu batendo a porta. Naquela noite, sentei-me na minha varanda novamente, as luzes da cidade brilhando abaixo de mim. Meu telefone vibrava sem parar com chamadas perdidas, mensagens não lidas, textos desesperados de todos eles. Seja razoável. Não jogue sua família fora. Pense em nós. Coloquei o telefone de lado. Não respondi. Pela primeira vez em minha vida, eles eram os que estavam desesperados por mim. E eu, finalmente, era quem detinha o poder. Mas eu não tinha terminado. Ainda não. No quarto dia, o desespero dele se transformou em caos. Meu telefone não parava de vibrar. Chamadas perdidas, mensagens de voz, textos que oscilavam entre falsa doçura e ameaças afiadas.
Somos família, Emily. Não faça isso. Então você está sendo ingrata. Então nós só queremos conversar. Ignorei todos eles. Mas naquela noite, enquanto eu voltava para o meu prédio, eu os vi. Meus pais, minha irmã, até o marido dela, todos eles parados no saguão esperando como abutres. No momento em que me viram, eles correram até mim. Emily! Minha mãe implorou agarrando meu braço. Por favor, podemos subir só para conversar em particular? Eu me afastei. Este não é o seu lugar. Vocês não têm o direito de exigir entrada. Lauren deu um passo à frente, a voz tremendo de raiva. Ela tentou disfarçar a calma. Pare de agir como se fosse melhor do que nós. Você comprou um apartamento, Isso não apaga o fato de que eu administro um negócio, que papai construiu tudo o que temos. Não se esqueça de onde você veio. Olhei para ela, sem piscar. Eu me lembro exatamente de onde vim. E me lembro de como vocês me fizeram sentir todos os dias. Pequena, inútil, uma piada. Mas aqui está a verdade, Lauren. Eu não escapei de tudo isso apenas para devolver um pedaço para você. O marido dela murmurou. Ela enlouqueceu. Meu pai finalmente interveio, a mandíbula tensa, a voz baixa. Emily, chega de jogos. Você está fazendo o papel de boba. Somos sua família. Abra front por nada. Vamos sentar e resolver isso como adultos. Respirei fundo, depois olhei diretamente nos olhos dele. Como adultos? Você me humilhou em público, pai. Você riu na minha cara e me disse para jogar fora tudo pelo que trabalhei. Isso foi ser adulto? Isso foi cruel. Ele estremeceu, mas tentou se recuperar. Eu só queria que você... Não, minha voz o cortou como uma lâmina. Você só queria controle, e agora que eu tenho algo que você não pode tocar, você está com medo. O saguão ficou em silêncio. Os rostos deles se contorceram com a mesma descrença que eu tinha visto no jantar, na noite em que contei sobre o apartamento. Só que agora, a descrença estava misturada com algo mais. Pânico. Aproximei-me, baixando a voz para que só eles pudessem ouvir. Eu costumava implorar por migalhas da sua aprovação. Não mais. Eu não preciso do seu respeito. Eu não preciso do seu amor. E eu nunca vou deixar vocês pisarem dentro da minha casa. Os lábios da minha mãe tremeram. Os olhos de Lauren queimavam de raiva. O orgulho do meu pai se estilhaçou diante de mim. E eu não senti culpa, nem um pouco. Apertei o botão do elevador, entrei e me virei antes que as portas se fechassem. Vocês me disseram que meu trabalho era inútil. Vocês me disseram que eu era inútil. Mas olhem para vocês agora. São vocês que estão implorando a minha porta. Lembrem-se disso? A porta deslizou e fechou. Naquela noite, sentei-me na minha sala de estar. As luzes da cidade brilhando do lado de fora da janela. O apartamento estava quieto, pacífico, meu. Por anos, pensei que a aprovação da minha família era a única coisa que me faria inteira. Mas sentada ali, com as palavras deles ainda ecoando em minha cabeça, eu finalmente entendi. Eu não precisava deles. Nunca precisei. Suas risadas me forjaram. Sua crueldade me afiou. E sua rejeição me empurrou para construir uma vida da qual eles nunca poderiam tirar o mérito. Eles achavam que eu sempre voltaria rastejando. Em vez disso, eu subi tão alto que eles não conseguiram me alcançar. E a melhor parte, eles finalmente sabiam.